Olá pessoal, hoje eu trago para vocês o passo a passo da tampa de vaso aqui do tapete rapidinho, para vocês formarem aí o jogo de banheiro de vocês. Olha só, com a redinha de ajuste, iniciando com 9 correntinhas e finalizando aqui com uma correntinha de separação. E o cordãozinho com 35 correntinhas. E a minha tampa de vaso, pessoal, deixa eu virar aqui para vocês verem o outro lado. Ela super encaixa na tampa de vaso, lembrando que é feita toda no fio 8. E olha só como que fica essa tampa de vaso. Medidas 60 de comprimento por 50 de largura e pesando, pessoal, 300 gramas. É feita todo no fio 8 e na agulha de número 4. Então, meus amores, trouxe aqui o passo a passo para vocês aí formarem o joguinho de banheiro rapidinho de vocês e estarem vendendo e lucrando muito com essas pecinhas aqui, porque foi um joguinho de banheiro que eu fiz pensando em estar utilizando os cones abertos. A gente pode estar mesclando aí as cores e assim utilizar os nossos cones abertos e lucrar muito. Então trouxe aqui para vocês o passo a passo. Não tenho muita prática de estar gravando videoaula, primeira vez que eu gravo a videoaula de uma tampinha de vaso, mas eu espero que vocês entendam e façam e vendam muito. É o que eu desejo para vocês, ok, meus amores? Então, roda a vinheta e bora lá para o passo a passo e boa aula para todos vocês. Para iniciarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando aqui, olha, a agulha número 4, para poder estar confeccionando a tampinha de vaso. Vou utilizar essa bolinha aqui, olha, de fio. Essa aqui é a cor caravela, da Barroco, mas vocês utilizem a que vocês estiverem aí disponível no momento, né? Então, vou utilizar essa bolinha aqui, que é a cor caravela. Vou estar utilizando o fio gramado para estar passando ao redor. Vou estar utilizando cone aberto para estar produzindo essa tampa de vaso. Então, eu tenho aqui o fio cru de ordem 8 e também estarei utilizando o fio camurça, que também é cone aberto, também de ordem 8. Então, essa tampa de vaso será confeccionada todo no fio de ordem 8. E a tesoura para poder estar cortando o fio para arrematar. Então, são esses os materiais que irei utilizar aqui nesse passo a passo. Já deixei o meu fio aqui meio que solto para poder estar facilitando aqui, né? Então, vamos lá iniciar o nosso passo a passo. Pego o meu fio, a minha agulha, vou dar aqui a laçada inicial. Feito isso, eu vou fazer aqui 21 correntinhas. Procurem fazer essas correntinhas não muito apertadas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. Feito isso, o cordão de 21 correntinhas, eu vou laçar o meu fio e vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Na correntinha seguinte, vou fazer outro ponto alto, ficando assim com um bloquinho de 3 pontos altos. Feito isso, vou fazer 1, 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas aqui da base, olha, 1, 2, vou na próxima correntinha, introduzo a minha agulha e aqui também faço um ponto alto. Na correntinha seguinte, outro ponto alto. Na correntinha seguinte, outro ponto alto, ficando novamente com um bloquinho de 3 pontos altos. Novamente, 1, 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas da base, venho na próxima correntinha, introduzo a minha agulha, faço um ponto alto. Na correntinha seguinte, outro ponto alto.
E na correntinha seguinte, outro ponto alto. Ficando novamente com um bloquinho de 3 pontos altos. Novamente, 1 a 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas da base, vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. Na correntinha seguinte, outro ponto alto. E aqui na minha última correntinha, outro ponto alto. Fiquei novamente com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. E agora, vamos fazer a curvinha. Então, aqui vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir nesse primeiro ponto alto aqui da base, vou introduzir a minha agulha e aqui eu irei fazer um ponto alto. Vou no ponto alto seguinte e faço mais um ponto alto. No próximo ponto alto, também faço um ponto alto. E aqui eu irei ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, olha. 2 correntinhas, laço meu fio, vou no próximo bloquinho aqui, olha, de 3 pontos altos. E aqui também eu irei fazer um ponto alto para cada ponto alto da base. Ficando assim com um bloquinho de 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, laço meu fio, vou no próximo bloquinho de 3 pontos altos e aqui também eu faço 3 pontos altos. Olha, 1, 2 e 3 pontos altos. Feito isso, faço 2 correntinhas, vou no próximo bloquinho, que é o último aqui, olha, e faço também 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto da base. E aqui eu encerrei a minha carreira. Agora nós vamos fazer, olha, o mesmo que fizemos aqui, olha, vamos fazer do outro lado também. Vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos prender aqui, olha, nesse primeiro ponto, né? Eu conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu introduzo a agulha e prendo o meu fio. E eu já vou cortar aqui, olha. Já vou cortar o meu fio. E vou alargar essa laçada. Eu vou vir aqui, olha, no próximo ponto, eu introduzo a minha agulha de trás para frente, dessa forma. Aí eu puxo essa laçadinha aqui, ó, lá para trás. E assim facilita no arremate depois. Olha, já fica, o fio já fica atrás da peça, olha, para poder estar arrematando depois. E aqui está o início da nossa tampinha de vaso. Então, pessoal, olha, já amarrei o meu fio verde aqui, olha, no primeiro espacinho depois da curva, né? Amarrei o meu fio e aqui eu vou subir 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3, que já corresponde a um ponto alto. Vou laçar o meu fio e aqui dentro do mesmo espacinho vou colocar mais 2 pontos altos. Ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Vou aqui, olha, no intervalinho das 2 correntinhas seguinte, e aqui também vou colocar 3 pontos altos. Assim. Faço novamente 2 correntinhas, vou no intervalo de 2 correntinhas e aqui faço 3 pontos altos novamente. Ficando também com um bloquinho de 3 pontos altos. Feito isso, faço 2 correntinhas e eu cheguei na curvinha. Nessa curvinha, eu preciso ter aqui 5 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, vamos lá. Laço meu fio, entro dentro da curvinha e aqui eu vou fazer 1, 2 pontos altos. Fiz o meu primeiro bloquinho. 2 correntinhas. Laço o fio novamente, faço um ponto alto, 2 pontos altos. Fiz o meu segundo bloquinho. 2 correntinhas novamente, laço meu fio,
vou dentro da curvinha e faço 1, 2 pontos altos. Fiz aqui o meu terceiro bloquinho. 2 correntinhas novamente, laço o meu fio, volto aqui dentro da curvinha e faço 1, 2 pontos altos. Fiz o meu quarto bloquinho. 2 correntinhas novamente, laço o fio, venho dentro da curvinha e faço 1, 2 pontos altos. E aqui eu fiz o meu último bloquinho da curvinha. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas para passar aqui para a lateral. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu estou explicando dessa forma, pessoal, devido que, assim, tem muitas meninas iniciantes no crochê. Por isso que eu explico dessa forma, de uma maneira que as meninas iniciantes consigam entender o passo a passo. Fiz as 2 correntinhas, né, para fazer a lateral aqui da nossa tampa de vaso. Vou laçar o meu fio, vou no primeiro intervalo aqui, ó, o primeiro intervalinho de 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas novamente, vou no próximo intervalinho de 2 correntinhas, e aqui também vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas novamente, próximo intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas novamente, cheguei na curvinha. E aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz do outro lado. Laço o meu fio, faço um bloquinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio novamente, faço o segundo bloquinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio, faço o terceiro bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio, faço o quarto bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio e faço o meu quinto bloquinho de 2 pontos altos, ficando novamente com 5 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas, venho aqui, olha, conto 1, 2, na terceira correntinha, onde eu subi o primeiro ponto alto, eu introduzo a minha agulha, prendo o meu fio aqui, olha, e puxo. Meu fio está preso, agora eu vou cortar ele, porque eu vou passar esse fio lá para trás para fazer o arremate. Corto o meu fio, alargo aqui, olha, a minha laçada, introduzo a agulha de trás para frente, nesse próximo argolinha aqui, olha, que eu tenho na frente, e vou puxar essa argolinha lá para trás. Puxei ela para trás, vou prender aqui o meu fio, dessa forma. Eu vou fazer apenas um arremate aqui junto com vocês, para vocês verem como que eu faço o arremate. Eu pego o meu fio, divido ele ao meio. Se tem 6 perninhas, eu coloco 3 perninhas para cada lado. Ó, dividi meu fio ao meio, aí eu passo por entre o ponto aqui, olha. Eu puxo 3 perninhas por entre o ponto alto aqui, de uma maneira que não venha deformar o meu ponto, né? Puxo delicadamente e venho aqui, olha. E aqui eu dou, ó, um nozinho não muito apertado. O segundo eu já aperto mais. E o terceiro eu já aperto mais. Então, eu dou 3 nozinhos, olha. E aqui eu corto o meu fio. É dessa forma que eu faço o meu arremate. Se eu ver que tem necessidade, eu dou um pinguinho de cola também. Mas, porém, assim já fica bem presinho. Eu vou arrematar e volto pra gente dar continuidade no nosso passo a passo. Já arrematei os meus fiozinhos aqui, ó. Vocês podem ver que fazendo dessa forma não fica um arremate grosseiro, né? E agora vamos virar pelo direito para poder continuar o nosso passo a passo. Vou vir com o meu fio cru agora.
Vou vir nesse primeiro intervalo aqui, olha, depois da curvinha. Vou prender o meu fio aqui, olha. Nesse primeiro intervalinho aqui, depois da curvinha, eu prendo o meu fio. Dessa forma. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que já corresponde a um ponto alto. Vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim com um bloquinho de 3 pontos altos. Essa carreira inteira vai ser bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Tanto aqui na lateral quanto na curva. Então, vamos fazer 2 correntinhas. Laço o fio, vou para o próximo espaço de correntinha. Um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, vou para o próximo bloquinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente. Vou para o próximo bloquinho, para o próximo intervalo de 2 correntinhas, né? Um bloquinho de 3 pontos altos. E cheguei na curva. Na curva vai ser da mesma forma. 2 correntinhas novamente. Vou para o primeiro intervalinho da curvinha aqui, olha. E aqui também eu vou fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Vou no próximo intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Próximo intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Dois, 3. 2 correntinhas novamente. E aqui no próximo intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, vai ser assim por toda a minha carreira. 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Tanto aqui na lateral, quanto aqui na parte oval. Então, eu vou fazer aqui, olha, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e aqui. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui, olha, do jeito que eu orientei vocês. Cheguei aqui no final, né? Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, olha, no primeiro ponto alto, conto 1, 2, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Assim eu encerro a minha primeira carreira na parte no fio cru. E agora eu vou caminhar por entre esses pontos aqui com pontos baixíssimos, olha. Introduzo a agulha, puxo o fio. Introduzo a agulha, puxo o fio. E aqui também, dentro do intervalo, introduzo a agulha, puxo o fio. E aqui mesmo eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, já fiz as correntinhas que correspondem a um ponto alto. Então, faço 2, 3 pontos altos. Novamente, eu vou fazer 2 correntinhas, vou para o próximo intervalo de correntinha. E aqui também eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Próximo intervalo de correntinhas, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas novamente. Ai, desculpem que eu bati na câmera aqui, pessoal. Mas enfim, vamos continuar. Laço o fio, vou no próximo intervalinho de 2 correntinhas. E aqui eu vou colocar... Olha, eu cheguei na curva aqui, olha. Como que eu sei onde é a curva? Porque aqui eu tenho 2 pontos altos, entendeu?
Então, aqui eu vou colocar 4 pontos altos. 2, 3, 4, porque é daqui, a partir daqui, que a gente vai fazer os nossos aumentos para fazer a parte oval. Então, olha, no primeiro intervalo do bloquinho de 2 pontos altos, a gente vai colocar 4. 2 correntinhas novamente. Vou para o próximo intervalo. E aqui eu coloco 4 pontos altos novamente. 1, 2. Deixa eu arrumar esse fio aqui que tá enroscando aqui. 3 e 4. No próximo intervalo, faço 2 correntinhas, vou pro próximo intervalo, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 2 correntinhas novamente. No próximo intervalo, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 2 correntinhas novamente. E aqui cheguei no último intervalo da curvinha, olha. Então, vou ficar com 1, 2, 3, 4. E aqui o quinto bloquinho de 4 pontos altos. Olha, 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou sair da curvinha. Então, faço 2 correntinhas. E venho aqui, olha, no primeiro bloquinho. E faço no primeiro intervalo, né, de correntinhas e faço 3 pontos altos. Eu já estou saindo da minha curva, né, da minha parte oval. Então, aqui nas laterais serão bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas. 3 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. 2 correntinhas novamente. 3 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. 2 correntinhas novamente. E eu cheguei novamente na curva, olha. Aonde tem aqueles bloquinhos de 2 pontos altos aqui. Aqui eu vou fazer 5 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. O mesmo que eu fiz desse lado. Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui, olha, os meus 5 bloquinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas, olha, na curva, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Do mesmo jeito que eu fiz aqui do outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? E cheguei aqui, olha, na parte reta da tampa de vaso. E aqui eu vou vir no primeiro ponto aqui, olha, desse bloquinho, primeiro bloquinho que eu fiz, vou introduzir a minha agulha. E vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Cheguei no intervalo de 2 correntinhas. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos, formando um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Próximo intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2 correntinhas. Próximo intervalo de correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pessoal, quem não tiver paciência de assistir a videoaula, é só acelerar o vídeo, né? Porque tem meninas que já sabem, não precisa ficar seguindo a risca. Porém, a minha intenção é ajudar as meninas iniciantes no crochê. Assim como eu precisei de ajuda um dia, também quero estar passando um pouquinho do que eu sei para as meninas iniciantes também. Por isso, eu explico devagarinho assim, dessa forma. Mas tem a opção aí de estar acelerando o vídeo. Então, cheguei aqui, olha, no bloquinho de 4 pontos altos. Aqui vamos começar a fazer os nossos aumentos. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto da base, vou vir no segundo aqui, olha,
E aqui eu vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo de duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Então, fiquei com um bloquinho aqui, olha, de 5 pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Vou para o próximo bloquinho aqui, olha, pulo o primeiro, vou no segundo ponto. E aqui eu faço um ponto alto. Ponto alto seguinte, outro ponto alto. E no ponto alto seguinte, outro ponto alto. Dentro do intervalo de duas correntinhas, 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no intervalo de duas correntinhas, 2 pontos altos, 1 e 2. E assim eu vou ficando com grupinhos de 5 pontos altos separados por duas correntinhas. Duas correntinhas novamente, pulo o primeiro ponto, vou no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no intervalo de duas correntinhas, 2 pontos altos. 1 e 2. Duas correntinhas novamente, uma, duas. Pulo o primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Ponto alto seguinte, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no intervalo de duas correntinhas, 2 pontos altos. E assim eu finalizo a minha curvinha, né? Fiquei com 5 grupinhos, olha. Não, é isso mesmo, com 5 grupinhos de 5 pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui a gente vai fazer cada carreira aqui. Cada carreira a mais é um ponto que aumenta. Aqui vai fazer os aumentos, né? Para formar aquela nossa parte oval, que é a nossa curva. E agora, olha, duas correntinhas. E venho aqui na parte reta da tampa de vaso. E aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz do outro lado. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. Então, pessoal, eu vou fazer o mesmo que eu fiz do outro lado. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. Chegando aqui, olha, onde tem os 4 pontos altos, eu vou começar a fazer os aumentos do jeito que eu expliquei desse lado. Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima carreira. Voltei aqui, pessoal, do mesmo jeito que eu fiz na lateral e fiz aqui na parte oval. Eu fiz também nessa lateral e nessa outra parte oval. E cheguei aqui, olha, para fechar a carreira. Então, já fiz as duas correntinhas. E agora eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto aqui, olha, do primeiro bloquinho. Vou introduzir a minha agulha e vou fechar aqui, puxar o meu fio. Vou cortar o fio, porque agora vamos fazer a troca de cor. Então, vou cortar o fio e vou puxar essa laçadinha lá para trás. Introduzo a agulha aqui, olha, no próximo ponto, olha, de trás para frente e puxo essa laçadinha, olha, lá para trás. E aqui eu prendo o fio para depois fazer o arremate. Dessa forma, ó, o fio já fica aqui, olha, na parte de trás para a gente tá fazendo o arremate depois. E agora vamos fazer a troca de cor. Vou trabalhar agora com a cor camurça. E nós vamos fazer a mesma sequência que estávamos fazendo aqui. Então, eu vou iniciar a carreira aqui, a troca de cor com vocês. Aí, vou explicar certinho como vocês devem fazer. Pra gente voltar quando tiver as alterações. Então, vamos lá. Eu vou pular esse primeiro, sabe, esse primeiro bloquinho aqui, esse primeiro bloquinho aqui, esse primeiro intervalinho vazado, né, no caso, né, intervalo das duas correntinhas. Eu vou pular esse primeiro, olha, depois do aumento aqui. Pulo o primeiro, venho aqui, olha, no próximo, olha, nesse daqui, ó. Se vocês estiverem fazendo de uma cor só, não precisa cortar o fio. É só caminhar com pontos baixíssimos e dar continuidade.
Mas aqui no meu caso, vou fazer a troca de cor, porque a ideia aqui, pessoal, desse tapete rapidinho, é estar utilizando os cones abertos, né? Então, a gente sempre vai estar utilizando outras cores aí. Vou aqui, olha, já prendi o meu fio, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou no próximo intervalo de 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer também 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente. No próximo intervalo de 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. E eu cheguei, pessoal, na curva já, olha. Vocês percebam que nas laterais sempre vamos ficar com 1, 2, 3 bloquinhos nas laterais. E na parte oval vamos ficar com 5 grupinhos aqui. Cheguei na minha curva, onde vamos fazer os aumentos. Então, vou fazer 2 correntinhas. Deixa eu puxar esse fio aqui. Vou vir aqui, olha, pular o primeiro ponto, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. 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 No intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, é o mesmo que a gente estava fazendo na carreira anterior, só que agora com a cor camurça. 2 correntinhas novamente, pulo o primeiro ponto, próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, outro ponto alto, próximo ponto, outro ponto alto, próximo ponto, outro ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, se na carreira anterior nós tínhamos 5 pontos altos, aqui vamos ficar com 6, porque a cada carreira vai aumentar um ponto. 2 correntinhas novamente. Pulo o primeiro ponto da base, vou no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Duas correntinhas novamente. Pulo o primeiro ponto da base, vou no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E nas 2 correntinhas, 2 pontos altos. E assim eu vou fazendo toda a minha curva. 2 correntinhas novamente. Pulo o primeiro ponto, próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E assim eu concluí a minha curva. Então, pessoal, olha só. Deixa eu explicar aqui para vocês. Nas laterais, sempre vamos ficar com 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Na parte oval, vamos ficar com 5 grupinhos, né, de 6 pontos altos separados por 2 correntinhas, sendo que a cada carreira vai aumentar um ponto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou terminar essa minha carreira, porque é tudo sequência, não tem necessidade de eu ficar explicando carreira por carreira. Vou terminar essa carreira, aí vou iniciar a próxima carreira, onde aqui vai ficar 7 pontos altos, separados por 2 correntinhas. As laterais permanecem da mesma forma, os grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, né? Então, eu vou terminar toda essa minha carreira,
vou fazer mais uma carreira onde vai ficar 7 pontos altos na parte oval. E a parte lateral permanece do mesmo jeito. E a próxima carreira vai ficar com 8 pontos altos. Então, vou fazer essa carreira toda e mais 2 carreiras. Quando eu chegar aqui com 8 pontos altos, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima carreira. Porque aí sim vai ter uma alteração, ok, meus amores? Pessoal, voltei aqui com as 3 carreiras finalizadas na cor camurça. E igual eu disse para vocês, aqui, olha, eu fiquei nos aumentos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E aí, eu já fiz as 2 correntinhas aqui, olha, e vou prender aqui, olha, fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo, dessa forma. E agora eu vou caminhar por entre os fios aqui, olha, por entre os pontos, né, com pontos baixíssimos, até chegar no intervalo de 2 correntinhas, onde também vou fazer um ponto baixíssimo para iniciar a próxima carreira. E aqui mesmo eu vou subir 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no espaço de 2 correntinhas e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim, pessoal, com um bloquinho de 3 pontos altos. Feito isso, faço 2 correntinhas, vou para o próximo intervalo de correntinhas e faço novamente um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Novamente 2 correntinhas, vou para o próximo intervalo de 2 correntinhas e aqui eu faço um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E eu cheguei aqui, olha, na parte oval, onde a gente tem aqueles 5 motivos, né? Onde está distribuídos os aumentos aqui. E aqui agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas por toda a minha parte oval. Porém, vou fazer dessa forma, olha. 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto da base aqui, olha, venho no segundo e faço um ponto alto. No ponto alto seguinte, eu introduzo a minha agulha e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ficando assim com o meu bloquinho de 3 pontos altos. Novamente faço 2 correntinhas, laço o meu fio, pulo esse ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. No ponto alto seguinte, eu faço 2 pontos altos. Novamente vou fazer 2 correntinhas, laço o meu fio, pulo o ponto da base aqui, venho aqui, olha, no próximo ponto, que é o último ponto aqui, olha, dessa, eu digo assim, essa fatia de pizza, né? E aqui eu faço um ponto alto. Vou no intervalo de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Então, será distribuído dessa forma os meus bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto da base, no próximo eu coloco um ponto alto. No ponto alto seguinte, faço 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto da base, vou no próximo um ponto alto. No ponto alto seguinte, 2 pontos no mesmo ponto de base, formando assim o bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto da base, venho no próximo ponto, um ponto alto. Cheguei no intervalo de 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos para formar o bloquinho. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto da base, vou no próximo ponto alto. No ponto alto seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas novamente. Pulo um ponto da base, vou no próximo ponto alto. No ponto alto seguinte, 2 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. No intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas novamente,
Vou fazer essa parte aqui toda com vocês, aí a outra vocês já conseguem fazer sozinhos. Pulo um ponto da base, no próximo ponto um ponto alto, no ponto alto seguinte 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto da base, vou no próximo, um ponto alto, no ponto alto seguinte 2 pontos no mesmo ponto de base. Duas correntinhas novamente, pulo um ponto, no próximo ponto um ponto alto, no intervalo de 2 correntinhas 2 pontos altos. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto da base, no próximo ponto um ponto alto, no ponto alto seguinte 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto de base, no próximo ponto um ponto alto, no ponto alto seguinte 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas novamente, venho aqui, olha, no último ponto da fatia de pizza, faço um ponto alto, e aqui no intervalo de 2 correntinhas 2 pontos altos. E assim eu finalizei a minha parte oval. Então, os bloquinhos serão distribuídos dessa forma, pessoal. Então, já fiz toda essa parte oval, já fiz essa lateral aqui, né? Junto com vocês. Então, agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz na outra lateral, eu vou fazer aqui. E o mesmo que eu fiz na parte oval, eu vou fazer aqui também. E quando chegar aqui, olha, eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. Voltei aqui, pessoal, fiz toda a minha carreira do jeito que eu orientei vocês, o mesmo que eu fiz nessa parte oval, eu fiz na outra, e o mesmo que eu fiz nessa lateral, também fiz nessa aqui. E cheguei aqui, já fiz as minhas 2 correntinhas, vou vir aqui, olha, no primeiro ponto alto desse bloquinho, vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto alto, vou puxar o meu fio e fechar a minha carreira. E eu já vou cortar esse fio porque vou trabalhar novamente com a cor cru. Se vocês estiverem trabalhando com uma cor só, então não precisa estar cortando o fio. É só caminhar com pontos baixíssimos até o intervalo aqui de 2 correntinhas. Mas eu vou fazer a troca de cor, então vou introduzir a minha agulha aqui, olha, de trás para frente e vou puxar essa minha laçadinha lá para trás. Vou puxar a laçadinha para trás e vou prender aqui o meu fio, para depois estar fazendo o arremate. E agora eu vou pegar novamente o meu fio cru. Vou vir aqui em qualquer intervalo de 2 correntinhas. Aqui não tem uma regra, pode ser em qualquer intervalo de 2 correntinhas e vou prender o meu fio cru. Fio preso, eu vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Lacei o meu fio e aqui eu vou colocar mais dois pontos altos. Olha só, 1 e 2. Com as 3 correntinhas que eu subi, fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. E essa carreira, pessoal, será toda assim. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, só vou iniciar aqui com vocês, olha. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, não tem necessidade de eu estar repetindo isso aqui com vocês, porque tanto na parte reta do tapete, da tampa de vaso, quanto na parte oval,
será de bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui, olha, vocês vão colocar, ó, no intervalo de 2 correntinhas, os bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. Fiz aqui toda a minha carreira de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, tanto na parte reta da tampa do vaso, quanto na parte oval. Olha só, para vocês verem. E cheguei aqui, olha, já fiz as 2 correntinhas e vou prender aqui, olha, o meu... fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Deixa eu só desfazer aqui, porque tá repuxando o fio. Olha só, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio novamente, porque novamente irei fazer a troca de cor. Lembrando que se vocês estiverem fazendo de cor única, não precisa estar cortando o fio. É só caminhar com pontos baixíssimos até o próximo intervalo de correntinhas. Cortei o meu fio, vou introduzir a agulha de trás para frente, para puxar essa laçadinha para trás. Olha só. Puxei a minha laçadinha lá para trás. Olha, o fio já fica aqui atrás para depois fazer o arremate. E novamente vou pegar a cor camurça. Eu vou amarrar aqui nessa mesma direção, porém, não tem uma regra aí. Vocês podem estar amarrando onde vocês preferirem. Eu vou amarrar aqui mesmo, olha, o meu fio. Então, olha, fio preso. Agora eu vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E novamente vou fazer nessa carreira bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. O mesmo que eu fiz na carreira anterior, também vou fazer nessa carreira, só que com a cor camurça. Então, olha só. 3 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. 2 correntinhas novamente. No intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, é isso, pessoal. Eu acho que nem precisa ficar repetindo. Vou fazer a minha carreira desse jeitinho que eu tô explicando para vocês. Ó, 2 correntinhas. Vou pro intervalo de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. Então, vou fazer por toda a minha carreira. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aí, eu volto com vocês pra gente fechar a carreira. Quando eu chegar aqui, olha, eu volto pra fechar a carreira e iniciar a próxima. Voltei aqui, pessoal, fiz toda a minha carreira, olha, de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, ficou dessa forma. E agora, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto alto aqui, as 3 correntinhas que eu subi, né? Prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar nos próximos pontos aqui da frente, olha, com pontos baixíssimos, até chegar no intervalo de 2 correntinhas. E aqui no intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Olha só. Eu faço essa correntinha porque quando eu for fechar a carreira, eu vou fechar nessa correntinha aqui. E agora nós vamos fazer as argolinhas de 5 correntinhas, que é onde a gente vai iniciar o nosso bico de acabamento. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou no próximo intervalo de correntinhas, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas,
Vou no próximo intervalo de correntinhas e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira. 5 correntinhas, prende com ponto baixo. 5 correntinhas, prende com ponto baixo. Então, eu vou fazer a minha aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, pessoal, fiz todas as minhas argolinhas. E cheguei aqui no final, vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz aqui, olha. Antes de fazer o ponto baixo. E vou prender aqui, olha, com um ponto baixíssimo. Fiz a correntinha apertada, agora tá difícil de puxar. Pronto, olha. Prendi com um ponto baixíssimo, vou passar para dentro da argolinha também com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou iniciar o meu bico de acabamento, né? Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o fio e aqui dentro eu vou colocar mais 8 pontos altos, porque essas 3 correntinhas já equivale a um ponto alto. Então, vou ficar ao total com 9 pontos altos. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha. A minha tensão de pontos pede que eu faça uma correntinha para prender aqui, olha, na próxima argolinha com um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e na próxima argolinha eu vou fazer novamente 9 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Novamente faço uma correntinha, lembrando que é a minha tensão de pontos que pede uma correntinha. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Se vocês não precisarem fazer essa correntinha aqui, não façam, pessoal. Eu faço porque senão fica repuxando. E novamente eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou prender com um ponto baixo e uma correntinha novamente para ir para a próxima argolinha e fazer os 9 pontos altos. Então, será dessa forma toda essa carreira. Lembrando que para esse bico dar certo, vocês têm que contar as argolinhas de 3 em 3. Tipo assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante, para que dê certo. Mas, se vocês fizeram a quantidade de carreiras que eu expliquei aqui, o bico bate certinho, não precisa fazer nenhum tipo de adaptação. Agora, se vocês tiverem a necessidade de aumentar carreiras, pode ser que seja preciso fazer adaptação no bico. Porém, dessa forma que eu fiz aqui, o bico bate certinho. Então, vou fazer a minha carreira toda do jeito que eu expliquei para vocês. Chegando aqui, eu volto para a gente iniciar a próxima. E olha só, pessoal, cheguei aqui ao final do jeito que eu orientei vocês, né? Fazendo os 9 pontos, a argolinha de 5 correntinhas. E bateu certinho. Vou fazer aqui a minha última argolinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir na próxima argolinha aqui, olha, vou prender com um ponto baixo. E vou pegar aqui esse primeiro ponto, olha, dessas 9 pontos altos e vou prender o meu fio aqui, olha, com um ponto baixíssimo. E assim eu encerro essa carreira. Vou iniciar a próxima carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas e mais uma correntinha de espaço. Fiquei com 4 correntinhas, né? Vou pro próximo ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto. Novamente uma correntinha. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha novamente. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto.
uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha novamente, no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha novamente, no próximo ponto, um ponto alto. Então, fiquei com 9 pontos altos separados por uma correntinha. E agora eu vou fazer uma correntinha e vou prender com um ponto baixo na próxima correntinha. Novamente, uma correntinha, é porque a minha tensão de pontos pede essa correntinha. Se a de vocês não pedirem, não precisa. E aqui eu vou fazer novamente 9 pontos altos separados por uma correntinha. Olha, primeiro ponto, uma correntinha. Segundo ponto, mais uma correntinha. Terceiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Quarto ponto alto, mais uma correntinha de espaço. E por aí vai, até inteirar os 9 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer assim, pessoal, por toda a minha carreira. 9 pontos altos separados por uma correntinha, fazendo uma correntinha para prender com um ponto baixo, e assim por diante. Então, fiz aqui novamente meus 9 pontos altos, já fiz uma correntinha, olha, prendo aqui nessa argolinha com um ponto baixo. E faço uma correntinha novamente para ir para o próximo e fazer novamente os 9 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vou fazer o meu, chegando aqui, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima carreirinha, que vai ser a carreira dos picôs. Voltei aqui, pessoal, fiz toda a minha carreira do jeito que eu orientei vocês. Olha só, 9 pontos altos separados por uma correntinha. E mais uma correntinha para prender aqui com um ponto baixo na próxima argolinha. E bateu certinho o meu bico. Vou vir aqui, olha, na terceira correntinha desse primeiro ponto alto e vou prender, fechar a minha carreira. Vou fazer uma correntinha aqui, vou cortar o meu fio, porque agora nós vamos trabalhar com o fio cru para fazer os picôs. Então, vou pegar o meu fio, vou prender ele aqui, olha, nesse primeiro espacinho, olha. Antes de começar os 9 pontos altos, eu prendo o meu fio aqui. Nessa correntinha que eu fiz para iniciar os 9 pontos altos. Prendo o meu fio aqui. E aqui mesmo, eu vou fazer um ponto baixo. Deixa eu só puxar esse fio aqui. Olha. Vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou, olha, nessa argolinha da frente, eu pego apenas uma argolinha. E faço o meu picô, fecho o meu picô. Vou para o próximo ponto da frente, um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, mas se vocês quiserem fazer 3, pode fazer. Venho na argolinha, prendo o meu picô. Vou para o próximo ponto, um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, venho na argolinha da frente, prendo o meu picô. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, venho nessa argolinha aqui da frente, prendo o meu picô. Vou para o próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, prendo o meu picô. Vou no intervalo de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, venho nessa argolinha aqui, olha, prendo o meu picô, fecho o meu picô e venho aqui na próxima correntinha, prendo com um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, venho nessa argolinha aqui, prendo, fecho o meu picô, vou no próximo intervalo de correntinha, prendo com um ponto baixo. E assim eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. Venho nessa próxima intervalo aqui, olha, onde eu fiz aquela correntinha para
passar para a próxima argolinha, olha, prendo com um ponto baixo. Vou no intervalo seguinte, também prendo com um ponto baixo. E entrando aqui já dentro dos 9 pontos altos, eu faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas para dar início ao próximo picô, olha só. Então vai ser assim por toda a minha carreira. 2 pontos altos, não, 2 correntinhas, fecho o meu picô e prendo com um ponto baixo no intervalo de uma correntinha. Novamente 2 correntinhas, fecho o meu picô, prendo com um ponto baixo no intervalo de uma correntinha. 2 correntinhas novamente, fecho o meu picô, prendo com um ponto baixo no intervalo de uma correntinha. E assim eu vou fazendo, pessoal, por toda a minha carreira. Eu vou ficar com 7 picôs em cada motivo do bico de acabamento. Dessa forma eu vou fazendo aqui, olha. E vou ficar com 7 picôs. Olha só, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei no último intervalinho, olha, antes de passar para o outro, prendo com um ponto baixo. Vou no primeiro intervalinho, prendo um ponto baixo novamente. E vou aqui no intervalo entre os novos pontos altos, prendo um ponto baixo e já subo aqui o meu picô. Então, vou fazer dessa forma por toda a minha carreira. Vou fazer desse jeito e chegando aqui onde eu iniciei, eu volto com vocês. Pessoal, voltei aqui, olha, já fiz todo o meu contorno aqui com os picôs, do jeito que eu expliquei para vocês. Cortei o meu fio e deixei o arremate para fazer depois. E já para adiantar, pessoal, já voltei aqui, olha. Dobrei a minha peça ao meio. Aqui eu fiquei 1, 2, 3 bicos. E aqui do lado de cá também, 1, 2, 3 bicos. Então, aqui é o meio da minha peça. Então, aqui eu vou estar iniciando a minha redinha. Então, já vim aqui, olha, com o fio amarrado, o fio bege. Amarrei outro fiozinho aqui, olha, para mim não me perder onde eu tenho que parar, né? E vou dar início aqui à minha redinha, pessoal. Vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vocês prestem atenção que eu tô fazendo na última carreirinha, olha. A última carreirinha é onde eu vou subir a redinha. Então, fiz 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Aí, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Feitas as 9 correntinhas, eu vou laçar o meu fio. Vou contar aqui, pessoal, 2 bloquinhos, olha. 1, 2 bloquinhos. Vou vir aqui, olha, e vou prender o meu fio. Vou prender aqui com um ponto alto, né? Olha só. Ficando dessa forma. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Dou espaço aqui de 2 bloquinhos novamente. 1, 2 bloquinhos. Venho aqui, olha, e prendo com um ponto alto. Novamente, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Volto aqui, dou espaço de dois bloquinhos, né? Novamente, olha. Não sei se tá dando para vocês visualizarem, ó. 1, 2. E prendo com um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a minha carreira, até chegar aqui, olha, nessa marcação. Então, eu vou fazendo aqui, olha, e chegando aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui na marcação que eu fiz, vou prender aqui, olha, pular os 2 bloquinhos, né? E prender aqui com um ponto alto.
E agora eu vou já tirar essa marcação, que não preciso mais dela. E vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou virar aqui, olha. Vou vir aqui nesse ponto alto da carreira anterior, olha. E vou prender com um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou no próximo ponto alto aqui e vou prender com um ponto alto. Novamente, 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no próximo ponto alto aqui da carreira anterior, prendo com um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou no próximo ponto e prendo com um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no próximo ponto e prendo com um ponto alto. E vai ficando assim, pessoal. Tá meio complicadinho de fazer essa redinha, porque eu nunca fiz videoaula de redinha, mas vamos lá. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui no próximo ponto alto da carreira anterior e prendo com um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no próximo ponto, prendo com um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no próximo ponto e prendo com um ponto alto. E aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cheguei aqui no último, na última argolinha aqui, né? Então, eu vou contar 1, 2, 3, que dá altura de um ponto alto, né? E vou prender, olha, na terceira correntinha com um ponto alto. Ficando dessa forma. Agora, pessoal, vou subir novamente 3 correntinhas para dar altura de um ponto. E vou fazer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3... 4, 5, 6 e 7. Vou virar aqui, olha, o meu trabalho, porque agora eu vou voltar com 7 correntinhas. Então, a cada carreira, pessoal, vai diminuir uma correntinha. Então, eu vou iniciar aqui e vou voltar com vocês na última, que é a carreirinha de correntinha número 1. Então, olha só. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho no próximo ponto aqui, olha. E prendo com um ponto alto. Então, é isso, pessoal. A próxima carreira, eu vou fazer 6 pontos altos, na próxima 5, na próxima 4, na próxima 3, na próxima 2 e na próxima 1. Então, quando eu finalizar, eu volto com vocês. Quando eu estiver na carreira de número 1, eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, fiz a minha redinha, diminuindo uma correntinha a cada carreira, né? Então, a primeira carreira foi 9 correntinhas, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Cheguei na carreira de correntinha de número 1. Finalizei aqui e aqui eu vou fazer
o meu cordão de correntinhas, que eu faço com 35 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 correntinhas. Agora eu vou cortar o meu fio. Corto um pedaço assim. Puxo aqui, olha. Depois eu vou dar um nozinho. Eu dou um nozinho bem assim, pessoal. Eu vou enrolando aqui, olha. E dando o nó. Ou eu posso estar colocando uma pérola aqui também. Porém, eu vou fazer apenas o nozinho, olha. Fiz o nozinho. Aí depois eu corto bem rente e pingo um pinguinho de cola para não desfiar. E agora eu vou fazer o cordãozinho do outro lado. Então, vou pegar o meu fio aqui, olha. E vou fazer aqui também 35 correntinhas. Dou a laçada inicial. E aqui eu faço o cordãozinho com 35 correntinhas. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 correntinhas. Vou vir aqui, olha. Vou contar 3 correntinhas que dá a altura de um ponto alto aqui na última carreirinha, né? Ficando apenas uma correntinha de espaço, olha. E aí eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou prender o meu cordãozinho, olha, dessa forma. Puxo aqui, olha. Prendo a laçada. Corto o meu fio. E agora, pessoal, eu vou esconder aqui esse fio. Eu não gosto de arrematar ele já na primeira carreira. Eu vou puxando aqui, olha, por entre as correntinhas. Olha, dessa forma. Eu vou puxando, passando por entre as correntinhas. Aí, chegando aqui nesse outro ponto alto, eu pego e passo aqui também, olha, e divido o meu fio ao meio para poder dar o nozinho. 3 perninhas para cada lado, no caso aqui 4, porque é feito com fio 8. E aqui eu puxo 3 perninhas para um lado, olha só. Puxar bem certinho aqui. Com uma perninha para trás. Isso, e agora eu dou os meus nozinhos, sem apertar muito para não deformar o meu ponto, olha. 1, 2 e 3. Corto o meu fio, depois eu pingo um pinguinho de cola, se eu achar necessário. E dessa forma eu vou fazer os meus arremates aqui e volto com vocês para mostrar ela na tampa de vaso. E eu já arrematei, pessoal, olha, e voltei aqui com ela na tampa de vaso para vocês verem como que fica a redinha, né? Aqui tem o cordãozinho de ajuste e ela fica bem certinha, olha, na tampa de vaso, olha, para vocês verem.
como que fica certinha. Agora eu vou mostrar o outro lado para vocês. Olha o outro lado. Ó, só fica o bico mesmo aqui, olha, caidinho do lado da tampa, olha, na lateral. E ficou assim a minha tampinha de vaso. Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí, porque eu não tenho muita prática de estar gravando videoaula. Mas o pouco que eu sei, eu quero estar trazendo aqui para vocês. Então, espero que vocês façam bastante esse joguinho de banheiro. A videoaula do tapete já está disponível aí. E agora a videoaula da tampa de vaso é do tapete rapidinho. Para vocês fazerem aí o joguinho de banheiro de vocês e venderem muito. É isso que eu desejo para vocês, ok, meus amores? Então, um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!